ideias para relembrar tudo que alguns já sabem, para sistematizar isso do ponto de vista jurídico, que também já sabe. E quem sabe permitir uma reflexão mais objetiva por parte dos senhores das consequências dessas normas. As Nações Unidas, a qual hoje está integrada, o que mostra que são representados não apenas pelas autoridades internacionais, Você está recebendo. Não é assim, Foi lá reclamar isso se fosse elas não se integram pelos países membros. A autoridade competente para legislar no seu país, o texto da Convenção. Aprovada na Assembleia da Convenção, os representantes do país na Organização Internacional do Trabalho têm a obrigação de entregar ao órgão competente para legislar. No Brasil, ao menos na construção naval e no aparelhamento dos portos para poder fazer frente a esta modernização, haveria de provocar impactos no mercado de trabalho. E foi com isso que se preocupou a OIT ao aprovar a Convenção 187, partindo de alguns pressupostos que vale a pena rememorar. Em primeiro lugar, constataram os membros participantes da reunião de 25 de junho de 77, que essas modificações nos métodos de manipulação de cargas dos portos e na movimentação de mercadorias, na verdade eram uma tendência inafastável. Não era apenas um fato isolado, era algo que com a evolução tecnológica iria se perpetrar ao longo do tempo. E estas mudanças tinham o condão de acelerar o transporte de mercadorias e de reduzir o tempo de estadia dos navios nos portos. Com isso, é óbvio, tem-se como consequência o benefício para a economia do país em geral, mas também como benefício para a economia do país, a melhoria do nível de vida. Mas essas mudanças, foi constatado pela OIT, teriam e tiveram e terão repercussões no nível de emprego. Tanto do ponto de vista do mercado de trabalho dos trabalhadores portuários, de bordo, de terra, quanto nas suas condições de vida e de trabalho decorrentes dessas modificações. E daí, entendiam os integrantes daquela Assembleia que medidas deveriam ser tomadas para prevenir e reduzir os problemas que naturalmente seriam consequentes da adoção dessas novas técnicas, desses novos métodos de manipulação. Um dos pressupostos importantes que foi assentado no texto da Convenção 187 é de que, ao revés do que se imagina, os trabalhadores também devem beneficiar-se da introdução desses novos métodos. E, na medida em que se planejassem esses novos métodos, deveriam-se também planejar medidas para melhorar de forma duradoura a situação desses trabalhadores, seja através da regularização, da absorção dessa mão de obra, da utilização dessa mão de obra, uma política de emprego, seja através da estabilização dos seus ganhos, além de outras medidas relativas às condições de trabalho e de vida, especialmente as ligadas à segurança e à higiene do trabalho. Com estes pressupostos, então, a Convenção 137 estabeleceu como beneficiários ou pessoas abrangidas no âmbito deste tratado todas aquelas que se
dedicam ao trabalho portuário de maneira regular e que obtêm desse trabalho a maior parte dos seus ganhos anuais. Esta é uma expressão do texto da Convenção. São abrangidos por ela os que se dedicam de maneira regular e os que obtêm a maior parte dos seus ganhos anuais desse trabalho. Portanto, faz referência à profissionalidade do trabalho regular. E que medidas, que propostas surgem desta convenção? Em primeiro lugar, a de que a política de cada país deveria estimular tanto trabalhadores como empresários a assegurar o emprego permanente e regular dos trabalhadores. E quando se fala em assegurar o emprego permanente e regular, aqui se inclui também a garantia do trabalho para aqueles que não são regidos pela relação de emprego, como é o caso dos trabalhadores autônomos. Diziam mais que, em qualquer caso, deveriam sempre ser asseguradas condições ou períodos mínimos de emprego, portanto, de engajamento desses trabalhadores, ou, ao menos, de ganhos mínimos para esses trabalhadores. A amplitude dessa quantidade de trabalho mínimo, essa quantidade de ganho mínimo, dependeria, evidentemente, conforme a Convenção, da situação de cada país e de cada povo. Estabeleceu-se ainda que em cada país deveria ser instituído registros para todas as categorias. E de que forma? Na forma da legislação ou na forma da prática usual de cada país, de cada costume, como nós temos entre nós, como nós tínhamos os registros da DDM, como nós mantínhamos e mantemos hoje os registros sindicais. É a estes registros que se refere a Convenção 137. Propugnava também a Convenção que os trabalhadores deveriam manifestar-se sempre disponíveis para o trabalho, e aqui a Convenção aponta, talvez nas medidas como que nós adotamos aqui em termos de rodízio para a distribuição dos trabalhadores e para que houvesse sempre mão de obra disponível para a execução do serviço portuário. Dispõe mais a Convenção que o número de trabalhadores inscritos deverá ser periodicamente revisado para manter um nível adequado às necessidades do porto. Nós já temos uma regra dessas na CLT com relação à estiva desde 1943, ou antes, porque em 1943 ela foi incluída na consolidação. E quando inevitável a redução do contingente de trabalhadores, diz a Convenção, devem ser adotadas medidas para impedir ou atenuar os efeitos prejudiciais dessa redução do contingente de mão de obra. Outra proposição contida na Convenção é de que a política nacional deve fomentar a colaboração entre trabalhadores e empresários e a participação das organizações de trabalhadores. E aqui, se me permitem fazer um parênteses, eu encontro o ponto fundamental da Convenção 137. A participação das organizações de trabalhadores, que eu peço 1 minuto aos senhores para voltar mais adiante. Esta participação de trabalhadores, empresários e de organizações tem o objetivo de aumentar a produtividade do trabalho. Vale dizer, para a Organização Internacional do Trabalho, não haverá aumento de produtividade sem a participação na deliberação quanto à forma de se encontrar o aumento dessa produtividade dos trabalhadores e de suas organizações. Deve ser assegurado aos trabalhadores segurança contra riscos decorrentes de acidentes, de doenças de trabalho, através de medidas que visem a higiene e o bem-estar social, o bem-estar desses trabalhadores.
mas também e principalmente da situação que hoje os senhores estão vivendo, diante especialmente do projeto número 8, que procura trazer para o trabalho portuário o que se convencionou chamar de desregulação, flexibilização. E o que vem a ser esta desregulação ou flexibilização? Os trabalhadores, na simplicidade, na sabedoria da sua simplicidade, claramente sabem, sentem que ao falar em desregulação, flexibilização, isso significa reduzir direitos trabalhistas, afastar regras de proteção ao trabalhador. E nada mais é mesmo do que isso. Nós, os juristas, gastamos páginas e páginas de artigos, de livros para descrever o que é a flexibilidade, a flexibilização, a desregulação. Os trabalhadores, com 3, 4 palavras, sabem bem definir que é exatamente isso. Bom, não se pode pretender ser um oásis no deserto, imaginar que nós não seremos jamais alcançados pela crise econômica internacional que começou com a primeira crise do petróleo, em 73. Claro que nós também teríamos de sofrer as consequências da nova ordem econômica que se implantou em todo o mundo. E o que tem ocorrido é que em muitos países desenvolvidos tem sido buscada a solução dos problemas causados por essa desordem econômica, principalmente os problemas que implicam no desemprego ou na perda de ocupação dos trabalhadores. E tem-se usado esta figura da desregulação como uma forma de, pelo menos, garantir trabalho, de alguma forma, ao número maior possível de trabalhadores. Nem que seja dividindo o tempo dos trabalhadores na ocupação de cada posto de trabalho. E daí as diversas figuras que têm sido utilizadas em todo o mundo, como trabalho a tempo parcial, trabalho em jornada flexível e outras modalidades. Se de um lado é compreensível que a crise econômica, reduzindo a disponibilidade de bens econômicos existentes, há de refletir-se sobre todos os participantes da ordem econômica, por outro lado, nós não podemos deixar de considerar que as conquistas dos trabalhadores, hoje inseridas nas legislações de todos os países, são conquistas que não nasceram da bonomia dos legisladores, dos reis, dos príncipes, dos presidentes, dos congressos. Surgiram de uma exigência de uma convivência social digna, justa. Por isso que, num primeiro momento, se admitia o trabalho escravo e depois se verificou que isto reduzia a condição de dignidade humana do homem, e esse trabalho escravo foi expulso das sociedades humanas. Depois se verificou que era preciso constatar que o trabalhador não era apenas um homem integrado, um ser totalmente integrado na produção, ele tinha outras facetas da sua vida. Ele era também um pai, um chefe de família, ele era um homem que precisava de lazer, ele era um esportista, ele era uma pessoa que gostava de artes, de música, do shopping, da companhia dos amigos, do jogo de sueca, enfim. Percebeu-se que a vida do trabalhador não se resumia em dar trabalho, prestar serviço. Ele tinha outras dimensões na sua dignidade como pessoa humana. E aí o direito do trabalho foi avançando, no sentido de ampliar os espaços livres para o trabalhador, regulando jornadas de trabalho, regulando descansos semanais, regulando intervalos nas jornadas e entre jornadas, e tantas outras conquistas que, como disse, não foram obra da bondade dos detentores do poder. Foram consequência de uma exigência da realidade social que apontava na necessidade, até para a sobrevivência dos sistemas econômicos, da manutenção da integridade física e moral dos trabalhadores. Em nossos dias, estamos assistindo
Parece que uma volta ao modelo liberal que teve grande repercussão e negativa no século XIX. Hoje, volta-se a dizer que o mercado é o Deus Todo-Poderoso que tudo pode e tudo resolve. Que as partes envolvidas numa relação jurídica devem ser deixadas lá para resolverem elas sem nenhuma interferência do Estado. Esta é uma meia-verdade, e como toda meia-verdade, uma meia-mentira. Porque se é possível que categorias de trabalhadores organizadas, com bom nível de organização, possam realmente, em igualdade de condições, negociar com os empresários, o mesmo não se pode dizer de outras categorias inorganizadas ou mal organizadas ou incipientemente organizadas. E é preciso, sim, que o Estado venha a regular, não essas relações, mas os desmandos que possam resultar dessas negociações. E é nesse sentido que, pessoalmente, verifico uma grande incompatibilidade entre o projeto número 8 e a Convenção 137. Porque, na verdade, no fundo, e eu já disse aqui, antecipei a alguns amigos que participam desse congresso, o objetivo fundamental, que não parece muito claro, que não está na exposição de motivos desse projeto de lei, é exatamente de afastar as entidades sindicais do seu papel de organização da mão de obra na área portuária. E pela simples razão de que esta participação da entidade sindical permite a regimentação dos trabalhadores, a união dos trabalhadores em torno dos seus ideais e de suas reivindicações, ainda que quando entre eles eventualmente discordam. Então, quando se fala em acabar com o trabalho avulso, isto é uma heresia para quem defende, como parece que o Poder Executivo defende, sob o argumento de desregular o trabalho, porque em todo mundo se foge do sistema da relação de emprego. Será que no Brasil a desregulação vai ser a única no mundo que vai se fazer com a adoção de relação de emprego ao invés do trabalho avulso? Então, evidentemente, não é esse o objetivo. O objetivo é claramente o de limitar a participação das entidades sindicais, como estabelece a Convenção 137. E, principalmente, a atribuição a essas entidades de trabalhadores, organizações de trabalhadores, de serem responsáveis pelo registro desta mão de obra, para poder qualificar esta mão de obra e aferir a capacidade de trabalho desta mão de obra. Ninguém melhor do que aqueles que estão operando lá na produção para saber quem pode e quem não pode estar habilitado a exercer aquele trabalho. Nesse sentido, volto à afirmativa que fiz, de que o ponto fundamental da Convenção é a participação e atuação das organizações de trabalhadores. E tanto é que a Convenção 137 diz que as suas regras devem ser aplicadas ou por via da legislação, quando ratificada pelo país, ou até mesmo por convenções coletivas. O que vale dizer que as entidades sindicais poderiam, se houvesse clima, negociar com os empresários a adoção dessas medidas preconizadas na Convenção 137. Mas, independentemente disso, embora que falte o requisito da ratificação para que ela seja concretizada, há um detalhe técnico-jurídico fundamental inafastável. Ela não é ainda eficaz, mas está em vigência, ela é lei já. E isto aponta numa outra direção. Os dispositivos do projeto de lei número 8/91, que vierem eventualmente a ser aprovados, tal como está no projeto, mas que conflitem com esta norma, não poderão prevalecer, porque esta norma é uma norma inserida no tratado internacional que já foi aprovado pelo organismo competente do país, que é o Congresso Nacional, ainda quando a sua concretização dependa dessa ratificação. Então, estas eram as principais observações que eu queria fazer a respeito da Convenção, lembrando que a recomendação 145
faz do que manifestar, enfatizar a necessidade de se adotarem essas medidas preconizadas na Convenção. Eu espero que possa, de alguma forma, servir de intérprete para algumas das aspirações dos trabalhadores portuários na minha atividade profissional. Como professor, como participante de uma comunidade acadêmica, tenho me ocupado em transmitir nesse meio alguns conceitos que os juristas normalmente não se ocupam muito, talvez porque a quantidade de mão de obra envolvida não seja tão significativa. Mas acho que esta é uma forma que se deve também utilizar para divulgar não apenas as ansiedades, mas a realidade, porque é exatamente a falta de conhecimento da realidade do trabalho portuário que provoca as incompreensões que levam, muitas vezes, até congressistas bem intencionados a não saber sequer como votar diante de um projeto como esse que está lá no Congresso para a sua deliberação. Eu dou apenas como exemplo o fato de um congressista, um deputado federal da minha cidade, de Santos, portanto, uma cidade que tem um porto expressivo e uma expressiva atividade de trabalhadores portuários, especialmente de trabalhadores avulsos, um deputado com o qual foi mantido um contato a respeito desse tema, que sequer sabia distinguir entre o trabalhador avulso e o trabalhador que mantém relação de emprego. Então vejam que mesmo quando o congressista está, digamos, simpático à causa dos trabalhadores, ele precisa ser informado. E ele precisa ser informado de todas as formas possíveis. Eu me dispus desde sempre, porque tenho amigos entre vocês, porque como vocês tenho origem humilde, eu sempre me identifiquei com esta causa dos trabalhadores. Aliás, eu disse isso na minha dissertação de mestrado, que apresentei à Universidade de São Paulo, deixando clara a minha opção ideológica. E tanto quanto possível, vou fazer lá no meu cantinho, que é pequeno, mas que de alguma forma pode repercutir essas mensagens que eu trago para vocês, para concretizar aquilo que eu disse na abertura da minha dissertação, que é o seguinte, se me permitem ver, como uma dedicatória da minha dissertação aos trabalhadores avulsos dos portos brasileiros, cujas honradas mãos são insubstituíveis na construção de um país livre e justo. Muito obrigado. Porém, pela manhã a gente tinha a confirmação dele. Há pouco, a gente entrou em contato com ele, ele confirmar para hoje, ele confirmou para amanhã. Então a gente não tem uma posição exata para os senhores se amanhã haveria um espaço aberto para palestra ou não. Inclusive, a gente ficou no contato que fez com ele nessa dependência de confirmá-lo ou não para amanhã. Mas vai depender de conversas prévias entre a gente aqui. Em seguida, passar uma posição para os senhores. Ainda não tem uma definição disso por parte da comissão organizadora. O que a gente faz? Essa palestra ainda é parte da sua unidade de abertura, a fase inicial dos trabalhos. Em seguida, a gente vai entrar numa discussão mais específica, já do Congresso, que é a aprovação do regimento interno. Então, a gente propõe, a gente vai seguir a programação da seguinte forma. A gente encerra essa primeira parte, dá um descanso de 10 a 15 minutos para os companheiros e a gente volta para começar de fato as discussões específicas do nosso Congresso, a começar pela apreciação, discussão e votação do nosso regimento interno. Essa é a programação que a gente vai seguir. Então, os companheiros, agradecemos ao palestrante pela bela palestra que nos fez, esclareceu bastante os pontos de vista, e a gente suspende os trabalhos por enquanto. Daqui a 10 a 15 minutos a gente reconvoca os companheiros para a gente discutir já o nosso regimento interno. Muito obrigado, presidente. Agradeço. Eu gostaria de perguntar ao senhor se porventura, mesmo que a convenção não venha a ser ratificada pelo governo nessa altura do campeonato, eu não acredito mais, e se passar o projeto de desregulamentação de acordo com
convenção da OIT, se ela pode intervir dentro do país? Não, há os que dela participem. Na verdade, a OIT, como toda organização internacional, funciona, vamos dizer, através de uma sanção moral. Né? Quando há o descumprimento pelos diversos países das normas da OIT, há um procedimento chamado de queixa, que é levado pelas entidades que entendem ter havido descumprimento dessas normas, e então a OIT, depois de ouvir um organismo que ela tem de peritos, que chama de peritos, são juristas, né, que examinam essas questões, ela emite um parecer. E esse parecer é, na verdade, uma censura. Esta é a única forma pela qual não só a OIT, como todos os organismos internacionais, inclusive a ONU, se manifestam, não é? Porque há uma limitação de que a OIT não possa interferir na economia interna, nos assuntos internos de cada país. Muito obrigado. Então, professor, um companheiro que me antecedeu aqui fez a pergunta que se o projeto 891 não feria a Constituição. No artigo 5º, 36º, inciso, ele diz que a lei não prejudicará direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E eu entendo que nós, estibadores e portuários, nós avulsos, nós temos direitos adquiridos, o ato perfeito e a coisa julgada. Bom, temos casos em que tivessem havido certos contratos ou tivessem havido sentenças judiciais. Quanto ao direito adquirido, é um assunto que eu confesso, eu vou dizer aqui só entre nós, que não tem nenhum empresário. Tem certeza? Que consta, beleza? Eu não gosto de tocar nesse assunto. Eu não gosto de tocar nesse assunto porque eu entendo que, do ponto de vista jurídico, aliás, eu disse isso no começo da exposição, a maior parte das disposições legais atinentes ao trabalho portuário, especialmente ao trabalho avulso, estão revogadas. E eu entendo que muitos destes direitos que hoje nós ainda afirmamos existentes, e que me perdoem os meus companheiros da universidade, eu disse isso na minha dissertação, muitos deles, na verdade, juridicamente não têm mais sustentação. Então, a tese do direito adquirido, eu acho que, do ponto de vista político-jurídico, não é o melhor caminho para os trabalhadores avulsos. Não é o melhor caminho para a defesa dos seus interesses. Talvez, quem sabe, introduzir nesta regulamentação algumas regras fundamentais. E eu aproveitaria a oportunidade que o senhor me dá, com a sua pergunta, de voltar a um ponto que o presidente Mário referiu ao registro profissional. E, se me permite, vou ler o item da convenção que trata deste registro, que é o item 2 do artigo 3 da Convenção 137, que diz: os trabalhadores portuários registrados deverão ter a prioridade para o trabalho portuário. E é aqui o ponto fundamental da importância deste registro. Então, eu diria, num momento como este, se eu estivesse no lugar dos senhores, eu não lutaria muito pela tese dos direitos adquiridos. Eu lutaria muito mais pela tese do registro sindical. Este é que vai me dar garantias e face à Convenção 137. Obrigado pela orientação. Nobre protestantes, na realidade, o nobre presidente do Sindicato Estibador de Angra do Reis tirou parte da minha indagação, que seria exatamente nos debruçar sobre o texto constitucional que prevê que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Como seu primeiro comentário acerca do direito adquirido, sinalizou que a voz da legislação que rege a matéria dos trabalhadores avulsos não posso dizer postergada, substituída por outra legislação, mas poderíamos perguntar também acerca da coisa julgada, ou seja, a categoria de trabalhadores avulsos convencionou com a classe patronal o assegurar de uma longa legislação e também convencionou outros direitos, e como a convenção prevê esse direito, nós entendemos
que uma coisa julgada deverá ser preservada. E o ato jurídico perfeito, antes do advento da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, nós conquistamos no Tribunal Superior do Trabalho o dissídio coletivo. Foi julgado e, naquela oportunidade, a classe patronal, dentro da sua propositura, tentava conquistar o direito de fazer os seus trabalhos com trabalhadores não registrados e não sindicalizados. E houve, por parte do Tribunal Superior do Trabalho, sentenciar contrariamente. Nós entendemos que esse ato jurídico perfeito nos contempla o nosso direito. E eu gostaria que você debruçasse alguns comentários sobre isso. Mas também gostaria que a Vossa Excelência nos sinalizasse, tendo em vista que o Congresso Nacional aprovou e basta o encaminhamento por parte do Executivo, não politicamente, que aí compete a todos nós, trabalhadores dos segmentos organizados da sociedade, mas como juridicamente poderíamos promover isso no Congresso Nacional, essa gestão para que o Executivo pudesse, na realidade, encaminhar essa aprovação congressual. Então, eu fico assim, gostaria de Devo esclarecer que as decisões da Justiça do Trabalho em dissídios coletivos são decisões que recebem uma qualificação especial no campo do direito, porque elas não são definitivas, elas podem e são modificadas sempre que as condições de fato importem ou exijam essas modificações. Vale dizer, as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos, elas têm eficácia desde que mantidas as condições de fato que levaram a essa decisão. Por isso, é relativa a esta afirmação de coisa julgada. Ela terá eficácia enquanto mantidas as condições. Modificar as condições pode haver a modificação, tanto que a própria Justiça do Trabalho pode, e muitas vezes o faz, modifica decisões que ela mesma anteriormente já tomou. E claro, não nesse caso, mas em outros casos, mas o exemplo serve para mostrar que este é o caminho possível. Quanto à questão das gestões, eu confesso que eu sou péssimo aluno de política. Eu não aprendi nada em política. Tanto que eu já estou quase em dias de me aposentar e ainda não consegui ser promovido na minha carreira para o meu tribunal. Não seria eu a pessoa mais indicada a formular uma proposta nesse sentido. Mas acho que toda a pressão política deve ser utilizada no sentido de concitar o Congresso Nacional. Toda a possibilidade que se tiver de informar aos congressistas sobre esta realidade de vocês. Porque eu acho que a grande dificuldade está exatamente nisso, em mostrar o que é esta realidade e que eles não conhecem. Eu dou apenas um exemplo ao senhor. Eu me formei na Faculdade de Direito de Santos em 1969 e eu vim a ter alguma ideia do que era o trabalhador avulso em 1972, quando me preparava para um concurso. Imagine, eu nasci em Santos, eu fui criado em Santos. E eu estava ali próximo. Eu morei próximo do Cais do Porto. Eu morei talvez a 50 metros do Cais do Valongo, bairro onde eu fui criado. E eu não sabia o que era avulso. Imagine o senhor, um deputado de Minas Gerais, um deputado de Goiás. A dificuldade que ele tem para entender esta realidade. Eu acho que todas as medidas devem ser tomadas no sentido, pelo menos, de mostrar o que é esta realidade, para que eles não confundam conceitos, imaginando-se, esses trabalhadores eles querem mordomia, eles querem só o filé mignon. Eles não sabem que o trabalhador avulso só ganha quando trabalha. Isso precisa ser mostrado, e precisa ser mostrado em todas as instâncias. E foi a isso que eu me propus a fazer no meu campo de atividade, perante os meus colegas de universidade, de comunidade, ainda sofrendo algumas opiniões contrárias, opiniões ponderosas, né, com os quais tive que debater, mas eu tento mostrar essa realidade no meu ambiente. E cada um de vocês, e cada um dos amigos de vocês, deve procurar fazer o mesmo. Agora, quanto a estas providências de pressões políticas, eu certamente não saberia realmente indicar o melhor caminho. Que é preciso fazer mais ou menos o que faz a galinha. Pouca gente sabe que o ovo da paca é maior do que o da galinha.
E pouca gente sabe por uma razão muito simples: a pata não faz barulho. E vocês têm que fazer barulho. Por isso que eu acho extremamente oportuna esta reunião de vocês neste congresso, independentemente de opções político-partidárias diferentes, em termos de política sindical diferente, não importa. Este não é o momento de vocês se dividirem, porque neste momento, qualquer divisão de vocês é mais um ponto a favor dos empresários. E isso é a única coisa que vocês precisam evitar, porque só vocês podem garantir com essa unidade o mercado de trabalho de vocês. Eu me poupar aqui, não. Eu só queria aproveitar para agradecer os dois congressistas gaúchos que me honraram com suas questões. E eu faço porque eu tenho muita honra de ser filho de gaúcho, né? Muito distante, e espero estar na terra de vocês daqui a alguns dias, se Deus quiser. Muito obrigado. Sindicato dos estimadores de Vitória. Na palestra do professor, teve um dado momento que me chamou bastante a atenção, que é o seguinte: pelo que ele expôs, a 137 já está incorporada ao direito positivo brasileiro. Então, isso nos daria margem, caso o projeto aprovado tenha contradições, tenha conflitos com o texto da 137, dá margem a contestações como o tratamento de uma lei qualquer, dá margem a todo tipo de ação que um conflito legal daria? Sim, judicialmente sim, certamente sim. Porque isso representa, de certa forma, um alívio extremamente grande para a gente, ter uma notícia dessa, porque realmente foi de surpresa, porque a informação que a gente tem a princípio da 137 é que ela está... Ela não está retificada, ou seja, ela tem vigência, mas não tem eficácia. Não é? Ela ainda não é aplicável, mas ela já existe no direito. E ela só pode ser retirada do direito por um outro ato do Congresso Nacional que rejeite o tratado que ele aprovou. As informações, inclusive as datas que foram passadas, elas não batem exatamente com as datas que a gente Bom, eu estou dando aos senhores as informações que eu tenho da Secretaria da OIT. Eu estou dando como boas essas informações, até prova em contrário. E se eu estiver enganado, estou tão enganado quanto os senhores. Né? Espero não estar, espero que a informação da Secretaria da OIT seja A correta. gente tem conta de que ela foi analisada em 73, passou pelas duas comissões e foi arquivada. Depois, em 84, ela voltou a ser apreciada e foi arquivada. Então, já passou. A informação da Secretaria da OIT, eu não tenho a data exata, mas eu tenho a informação de que foi em junho de 85, essa aprovação. Mas eu me comprometo a fazer essa pesquisa, inclusive vou fazer essa pesquisa com grande facilidade, porque há um terminal junto ao Congresso Nacional e a gente pode levantar Isso porque é uma tendência nossa de fazer gestões políticas no sentido de que o Brasil ratifique, que o Brasil promulgue, o Congresso promulgue a 137 e que venha a ratificação em seguida. Então, a gente já sabendo a princípio que já está promulgada, que só precisa de um processo de ratificação, a gente se informa. Mas esse aqui é o mais difícil. Esse aqui é o mais Que difícil. depende de ato presidencial. Exatamente. E é o presidente da República que está mandando esse projeto, que é contrário a deles. Dificilmente ele vai agir A contra primeira os etapa próprios. já está queimada. Assim, Essa claro. informação é fundamental para a gente chegar exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu me comprometo com os senhores de verificar, inclusive, detalhes de datas, tanto quanto possível passar isso à federação, até a nossa divulgar isso. Muito obrigado. Próximo cumprimento. Bom, gente, devido os compromissos do palestrante, após a palavra do Marcos Elias, estarão encerradas as inscrições para que o nosso palestrante possa se retirar. Obrigado. Senhores, boa tarde. Senhor, uma vez mostrado todos esses mecanismos internacionais entre a Convenção 137, documento 45, Convenção 87, e mostrado que a totalidade de todos os portos nacionais e é mesmo a igualdade com os portos internacionais, somente sendo obsoletos os mecanismos de operação do mesmo, e que nós, com nossos braços, mostramos a eficiência de alcançar a valorização de cargo terceiro lugar no mundo, e se fôssemos totalmente equipados com os mesmos mecanismos de
esportes visitados por autoridades competentes do país e lá fora fossem, hoje seríamos ao concurso. Então eu acredito que juridicamente essa jurisprudência que existe, embasada pelas autoridades e que governa, tanto trabalhista como judicialmente, e que também eu futuramente faço parte junto com vossa pessoa, acredito que o mesmo mecanismo de processo de convenção trabalhista lá de fora caberia para nós aqui devido a prevalência ser iguais. Eu acredito que sua pessoa deve ter para mim o embasamento, já que os mecanismos das convenções nacionais e resoluções são atinentes para ser cumpridos no mundo todo, caberia também um contrato coletivo sem igual de lá, para que não passasse por esse mesmo processo. Eu queria saber uma resposta pessoal se caberia isso judicialmente, socialmente, politicamente e mundialmente, reforçado pelas convenções, e pedir a sua pessoa intercessão junto ao Congresso, para que nós possamos também fazer um ato possível ratificar, porque se tivesse ratificado essas convenções, não estaríamos hoje passando esse sofrimento que estamos passando. Por favor. Como disse, o processo de integração da Convenção Internacional, a Convenção da OIT, ao direito interno, ela tem um procedimento que começa com a obrigatoriedade que tem o Poder Executivo de apresentar ao órgão competente, que no nosso caso é o Congresso Nacional, para deliberação. Deliberado pelo Congresso Nacional, volta ao Executivo para que ele então comunique esta aprovação e essa comunicação que é a ratificação. Mas eu não conheço nenhuma disposição jurídica que possa obrigar o Poder Executivo a tomar essas medidas, porque convencionam os juristas de que este é um ato dito de oportunidade do interesse público que pode ser manifestado ou não pela autoridade pública, no caso o Presidente da República, o chefe do Poder Executivo. Cabe a ele julgar da oportunidade ou não de apresentar, ele tem que apresentar ao Congresso, mas a oportunidade ou não de, mesmo aprovado, levar à ratificação, não há nenhuma regra jurídica que possa compeli-lo a isso. Pode haver, talvez, no fundo, ou em última análise, o que seria um crime de responsabilidade, que poderia levar a impeachment, etc. Mas, se tantas outras coisas tão graves que já ocorreram nesse país não levaram a procedimento de impeachment, eu tenho minhas dúvidas de que um procedimento dessa natureza, que não é do agrado de uma parcela significativa do ponto de vista de poder econômico, pudesse conduzir a esse resultado. Acho que a luta de vocês continua sendo uma luta política, e é aí mesmo que ela deve se caminhar. O problema é político e a luta há de ser política, e é através e a partir da unidade de vocês que vocês podem conseguir reverter esse fato. E quanto ao contrato coletivo, a condições de igualdade, já que se cobram as mesmas condições do esporte lá fora, quanto aos particulares, caberia, dentro do contexto jurídico legal, a ter observância do mesmo contrato nos moldes de lá, aqui dentro do país? É que, como todo contrato, isso depende da vontade dos contratantes, de ambas as partes. Então, não se pode compelir ninguém a contratar. Se vocês pudessem obter dos empresários a disposição de celebrar com vocês uma convenção coletiva, até de caráter nacional, para inserir algumas dessas regras, ótimo, mas eu confesso que eu não teria otimismo nesse campo, porque eles estão exatamente apoiando um projeto de lei que vai exatamente em sentido contrário desse interesse de vocês. Eu não vejo como juridicamente se possa obrigar alguém a celebrar a convenção coletiva. Pode-se obrigar a negociar, porque hoje a lei diz que é obrigatória a negociação, mas não se pode obrigar a contratar, a convencionar. Os dispositivos internacionais, forçando, né? Então ficaria nulo todo o ato, né? Nós não temos condições jurídicas de forçar os empresários a celebrarem a convenção coletiva. Existem condições de forçá-los a negociar, mas a negociação pode ser infrutífera. E, diante do objetivo de vocês e do deles, que não é exatamente coincidente, não é difícil prever o resultado. Boa tarde mesmo. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Luiz Carlos Godoy. É um prazer estar aqui com o senhor. Doutor Luiz Carlos Godoy, a gente vem observando que
desse governo que se instalou no país, a questão constitucional ela vem cada vez mais sendo desrespeitada, né? E muito me preocupa as conquistas dos trabalhadores, as convenções trabalhistas, né? E eu trago aqui uma consulta ao doutor, eu gostaria de ter um esclarecimento, porque fica muito difícil na minha interpretação. A legislação portuária, por exemplo, nós temos na legislação portuária consagrado para os trabalhadores a Lei 4860, ela contempla os trabalhadores com garantias, conquistas de lutas, né? Que é a questão do adicional de risco, por exemplo, adicional noturno, e lá na frente nós temos o artigo 254 e até o artigo 292 da CLT. O projeto de lei 08/91, ele suplementa, ele suprime esses dois artigos, o 254 e até o 292. Veja bem, e em relação também a 4860. A gente entende que o que está consagrado, as constituições passadas, ela deu todas as garantias aos trabalhadores, perfeito? Fica muito difícil hoje o governo levar ao Congresso Nacional um projeto que não trata da questão. As garantias dos acordos, das convenções coletivas de trabalho, principalmente das categorias que têm um vínculo empregatício, não é corporativismo, mas é preciso que a coisa seja esclarecida. Como? A gente quer saber se juridicamente, como nós podemos combater juridicamente essa forma como o governo atropela essas conquistas dos trabalhadores. Perfeito? Concitar os congressistas para participarem do processo político eleitoral do ano que vem. Eu estou absolutamente convencido de que nós temos um péssimo hábito cultural no Brasil. Assim como nós elegemos a diretoria do sindicato e depois ficamos esperando que a diretoria do sindicato resolva todos os problemas, nós também elegemos o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o governador, o presidente da República, porque achamos que eles têm que resolver todos os problemas. Eles não vão resolver. Eles só vão resolver os problemas que nós fizermos que eles resolvam através da nossa pressão legítima e civilizada, porque podemos fazer. Eu não conheço nenhum deputado, eu insisto sempre nisso, nenhum senador que de repente sentou-se numa daquelas cadeiras confortáveis do Congresso Nacional, mano militar, chegou lá, sentou e disse: hoje eu sou deputado, hoje eu sou senador. Foi levado lá por alguém. Ele foi lá portando um diploma emitido pelo Tribunal Eleitoral, dizendo que ele havia sido escolhido por tantas pessoas, algumas dezenas de milhares, em alguns casos até milhões de pessoas. Ele não usurpou aquele lugar. Mas quem o colocou lá? Nós, cada um de nós, os cidadãos. E essas pessoas são colocadas lá, dentre outras coisas, para organizarem a vida social através da lei que eles votam, que eles discutem e votam e aprovam. Se eles fazem boas leis, é porque provavelmente, ou leis que sejam boas para a maioria da sociedade, é porque a maioria da sociedade certamente fez uma boa escolha. Se eles fazem leis que sejam ruins para a maioria da sociedade, é porque a maioria da sociedade não fez uma boa escolha. Existe um princípio em direito de que, ainda que se resguarde, esse ponto foi tocado aqui, o direito adquirido, a lei pode mudar as relações jurídicas, ela pode alterar, e é isso que tem sido feito com frequência. Aqueles que obtiveram a vantagem ao tempo da lei
que foi revogada, continuarão com essas vantagens. Aqueles que vierem depois, não. É o caso que aconteceu com a Constituição em relação ao tema estabilidade, que embora já de uma forma canhesta e opcional estava prevista na Constituição de 67, com a emenda de 69, e que simplesmente, por um passe de mágica, desapareceu da Constituição de 88. Não há mais nenhum trabalhador brasileiro que possa vir a auferir este direito de estabilidade. Aqueles que a tinham, a mantêm, vão morrer com ela.